2 Coríntios 3, nós vamos ler a partir do verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Vamos orar mais uma vez? Estenda suas mãos aqui para mim, abençoa a minha vida, peça para Deus falar com você nessa noite. Pai, essa igreja é tua, essas pessoas pertencem ao Senhor e eu pertenço ao Senhor. Glorifica o teu nome nesse momento, meu Pai, e gera frutos a partir da tua palavra que será ministrada. Usa a minha vida, Senhor, e fala com todos nós, que essa mensagem tenha um grande alcance, não só alcançando um grande número de pessoas, mas principalmente tendo um grande alcance em cada coração, meu Deus. É em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, não sei quantos se lembram da mensagem da semana passada. Às vezes a gente esquece rápido, né? Às vezes eu mesmo tento lembrar. Mas a gente aprendeu algo a respeito do perdão. Como que as pessoas levaram um homem paralítico para Jesus e antes de curá-lo, Jesus olhou para ele e falou: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Como que aquilo era muito maior do que simplesmente a cura, que era algo mais evidente que havia ali. A mensagem dessa noite, meus irmãos, é algo mais ou menos nessa linha, nesse mesmo raciocínio. Eu quero explicar para vocês o maior milagre de todos, que se chama conversão de uma pessoa. A conversão é aquele momento, às vezes é simplesmente um momento mesmo. Algo tão rápido que alguém passou a crer de uma forma plena, de uma forma completa, ainda que não entenda o todo, simplesmente creu em Jesus, o recebeu, e aquilo muda completamente a vida dele. Eu me impressiono como que Jesus transforma as pessoas a partir de algo tão rápido, a partir de algo tão instantâneo, não é? E a conversão, ela não é simplesmente uma coisa relacionada ao que vai acontecer no dia do juízo, porque muitas vezes as pessoas associam que o momento da salvação de uma pessoa está relacionada ao livramento da condenação do pecado. Mas, meus irmãos, o texto que nós lemos, depois a gente vai mergulhar um pouquinho mais nele, ele fala a respeito de uma transformação de glória em glória que acontece na vida da gente a partir do momento em que esse véu é tirado, a partir do momento que nós temos acesso ao Pai. Nós vamos sendo transformados. Nós cantamos agora há pouco a respeito do rio, e eu fiquei lembrando, o apóstolo Paulo fala para Tito, lá em Tito 3, a respeito desse lavar que o Espírito Santo faz em nós, um lavar que é regenerador e renovador. Regeneração é uma coisa que acontece ali no momento. Você imagina uma pessoa que é leprosa, que falta partes dela, falta partes da pele, regenerou, cresceu de novo, mas é renovador, é algo que faz com que seja novo outra vez. E é isso que acontece no espírito de alguém que de verdade se converte ao Senhor. A gente é renovado, e algo, como eu disse, a salvação foi um ato, mas agora começa a acontecer um processo. E que processo é esse? Qual é a finalidade desse processo? Esse processo, meus irmãos, conforme o texto que nós lemos e conforme muitos outros textos do Novo Testamento, é transformar cada um de nós à imagem de Jesus.
Porque inicialmente todos nós fomos feitos à imagem e semelhança do próprio Deus. Você volta lá no início da história do homem, lá no Gênesis, você vai ver isso, que fomos criados à imagem e semelhança, mas a partir do momento que o pecado entrou na terra, as coisas, como diz o texto, surgiram cardos e abrolhos, e coisas terríveis começaram a acontecer, e nós já nascemos em pecado. Meus irmãos, no momento que alguém se converte, se torna uma nova criação de Deus, o projeto inicial de Deus é retomado. O propósito não é simplesmente que você tenha Jesus do lado de dentro de você, mas que você tenha Jesus formado do lado de fora. Que as suas expressões, que o seu falar, que o seu agir, que o seu comportamento exterior sejam o próprio Jesus. É para lá que nós estamos indo. Esse é o nosso alvo, esse é o alvo de Deus sobre as nossas vidas. É para lá que Ele quer levar cada um de vocês a se transformarem na imagem do próprio Jesus. Conversão. Será que você de fato é convertido? Irmãos, muitas pessoas conviveram muito com Jesus. E eu não estou falando aqui simplesmente daqueles fariseus que ficavam seguindo Jesus para encher a paciência. Pensa em alguém que dormia e acordava e passava o dia do lado de Jesus, como um Judas, por exemplo, que foi capaz de traí-lo e se suicidar no fim de tudo. Tinha todas as informações, sabia de tudo, caminhou com Jesus. Eu acredito que chegou a exercer milagres, porque ele estava no meio dos 12, e os 12 discípulos de Jesus saíram operando milagres, mas aquilo de fato não aconteceu com ele. A conversão que precisava acontecer não aconteceu. Pensa, por exemplo, num Pedro. Pedro já tinha andado sobre as águas, já tinha expulsado demônios, já tinha curado enfermos, já tinha feito grandes revelações, e Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, no dia que você se converter, fortalece os seus irmãos. Ué, como assim, não sou convertido? Mas aí a gente para pensar no seguinte: e aquelas pessoas que encontraram Jesus uma vezinha só, e foram simplesmente curados, e Jesus chega para eles no final e fala assim: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Como pode uma coisa dessa? Ele não fala, não, peraí, vem cá, vem aprender os 4 passos para a salvação. Não, vem aqui que você vai para a classe de batismo agora. Não, ele fala, vai. Um simples encontro. O endemoniado gadareno, que queria seguir Jesus, entrar para o grupo dos discípulos e ir embora terra fora. Jesus fala, volta e vai contar para a sua família, para os seus, o que eu fiz na sua vida. Mas pera lá, ele não tinha que ir para o seminário primeiro, se preparar para ser um missionário e tal. Não estou desprezando nenhum preparo, entenda. Não estou desprezando isso. O que eu estou dizendo é, Jesus não fez isso com eles. Porque muitas vezes, para algumas pessoas, e eu quero que isso seja verdade para todas, o simples encontro com Jesus é tão profundo, tão intenso, que mesmo que ele não tenha todas as informações doutrinárias que uma pessoa que vive dentro da igreja tenha, aquilo é suficiente para transformar a vida dela, para a partir de agora o rio de água fluir de dentro dela e ensinar todas as coisas e transformando de glória e fazendo com que essa pessoa se torne a imagem do próprio Jesus. Conversão. Há uns 2 anos, mais ou menos, talvez mais para trás, eu estava no carro, voltando para Nova Almeida, e eu e a Jennifer estávamos escutando uma canção, aquela Pra Ti Eu Vou, Adoração Central, se não me engano. A música já começa assim: trouxeste-me ao fim de mim mesmo. E eu comecei a prestar atenção na letra da música, e comecei a questionar, porque chega uma parte que eles cantam assim, me lembraste de tuas promessas, me moldaste, acho que é isso, né? Até meu ser desfeito ser.
Aí eu perguntei, até meu ser desfeito ser? Quando a gente aceita Jesus, é isso que acontece, o nosso ser é desfeito. E eu joguei a pergunta no ar assim, né? E a Jennifer virou para mim e falou assim, eu não sei para você, mas eu que vim do mundo, me converti já grande, a sensação que eu tenho é que aquela pessoa não existe mais. Que aquela pessoa que fez aquelas coisas, que viveu aquelas coisas, não existe mais. O meu ser foi sendo desfeito. E hoje eu sou uma nova pessoa. Aí eu calei a boca. Continuei viajando ali na música. E sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Que não é só para quem veio no mundo, meus irmãos. Eu me converti, conversão, com 4 anos de idade. E o Espírito Santo me mostrou que Ele também me trouxe ao fim de mim mesmo. Que eu continuo morrendo. E a conversão, a gente precisa morrer, meus irmãos. A gente precisa disso. Algo em nós é desfeito para que algo novo possa existir. Irmãos, é algo assim, um pouco doloroso. Numa reunião recente aqui, eu chamei os irmãos do conselho que estavam presentes no culto. Um dos nossos irmãos veio se despedir de uma função, de um ministério que ele tinha na igreja, por uma direção de Deus, tudo no Espírito, não foi briga nem nada disso, meus irmãos, um momento muito especial que a gente viveu aqui. E eu falei assim para esse irmão, meu irmão, eu tenho orgulho de você. Porque a gente que é líder, a gente que é pastor, a gente vê tanta gente dizer que é crente, e na prática mostrar que não é convertido. E uma quantidade de gente que a gente olha, veio para a igreja, começou a mudar de vida, e anda para trás e faz coisas piores ainda do que fazia antes. Que quando a gente olha para alguém e vê que a pessoa transformou, e passou tempo suficiente para mostrar que realmente ela se converteu, a gente enche o nosso coração de alegria. Alegria mesmo. Porque quando o véu é tirado, tudo muda. E é uma coisa que nós não podemos fazer. A gente prega, mas é entre a pessoa e Deus. Eu não sei quantos aqui já tiveram experiência, temos muitos irmãos aqui do Rua, né? O nosso Ministério de Missões Urbanas. Você para abordar um morador de rua, uma pessoa muitas vezes dependente de drogas, não são todos eles que estão na situação, mas, irmãos, muitos estão, e a situação é a seguinte, você chega para falar de Jesus, e eles pregam para você. E ali tem ex-pastor, ex-diácono, ex de tudo dentro da igreja. E de repente, se deixar, eles cantam, eles pregam e recolhem a oferta, com certeza, né? Meus irmãos, é impressionante, porque alguns começam a falar e já tem até os tiques de pregador, porque já passaram por tanta casa de recuperação, e lá dentro das casas de recuperação, você que já fez trabalho em casa de recuperação, sabe como é que funciona. Muitas delas, a terapia ocupacional que se tem é Bíblia, 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 Bíblia o dia inteiro, e como é que isso não muda a vida de alguém? Porque não aconteceu aquela coisa simples, rápida, que acontece na vida de muitos. Conversão. Só há melhora, só há transformação na imagem de Cristo, para quem realmente esse véu foi tirado. E que véu é esse? Voltar aqui no texto. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é tirado. Esse texto, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele está falando a respeito do conflito entre a religiosidade judaica e a fé cristã, que na verdade é um conflito que existe para qualquer tipo de religiosidade, até a religiosidade cristã e a fé cristã. É muito parecido. E ele, para explicar isso, ele usa a figura de Moisés. Moisés subiu um monte e ficava lá 40 dias na presença de Deus, sem comer, sem beber. Tudo o que eu quero é beber da tua glória, não tem a música? É por aí, se alimentando da glória de Deus diretamente. E quando ele descia, o rosto dele brilhava.
E ele colocava um véu, as pessoas não conseguiam olhar diretamente para o rosto dele, porque a glória era tanta. Mas Paulo, nesse texto, ele vai explicar um detalhe para a gente. Que Moisés, ele não estava simplesmente colocando ali aquele véu para que as pessoas não se ofuscassem. É porque a glória estava indo embora. A palavra que Paulo fala é se desvanecia, ou seja, estava se apagando. Então ele colocava aquele véu no rosto para que as pessoas não percebessem que a glória estava indo embora. Nossa, ele está brilhando tanto que ainda está com o véu ali. Já tinha ido embora há muito tempo. Porque o véu é o véu da aparência. É o véu da religião. E as pessoas não conseguiam ver o rosto porque existia um véu. E Paulo faz essa comparação, ele diz o seguinte: que até hoje, quando as pessoas olham para Moisés, é como se tivesse um véu na frente. Os seus sentidos estão embotados, eles não conseguem ver. Mas quando alguém se converte, o véu é tirado. Quando alguém que estava lá no meio da religião, cheio da razão, cheio da explicação, da autojustiça, da autojustificação, se convertia ao Senhor, o véu era tirado e ela conseguia ler a lei de Moisés e ver Jesus nela. E ver profecia a respeito de Jesus e ver a essência do Evangelho ali por trás dos princípios que estavam na lei. Irmãos, da mesma maneira, da mesma forma, é assim que acontece. Em algum momento, esse véu ele precisa ser tirado. Porque, como eu disse, caminhavam com Jesus muitas pessoas que continuaram até o fim com o véu, sem enxergar aquilo que alguns enxergavam em um segundo. O véu da aparência atrapalha a gente de nos reconhecer a nós mesmos como pecadores. E esse véu da aparência, da religiosidade, impede a gente mesmo de se render. Olha para os fariseus do tempo de Jesus, que tipo de coisa eles faziam? Eram homens de oração, mas eles queriam ser vistos orando. Olha o véu da aparência. Eram homens de jejum, mas eles queriam ser vistos jejuando. Não era simplesmente uma consagração pura, natural, inocente, de criança diante de um pai. Havia uma preocupação com a imagem. Irmãos, é isso que tem levado muita gente para o inferno. É isso que tem levado muita gente a conhecer e nunca se entregar completamente. Por quê? Porque há sempre uma preocupação. Por que existe tanto crente tão problemático na igreja? Não estou falando da nossa, estou falando de todas. Eu vivi um pouquinho o meio de muitas igrejas, e durante uma parte do meu ministério foi pregando em muitas igrejas. E por que, meus irmãos, que existe tanta gente cheia de cri-cri, de mimimi, de dodói, de não sei o quê? Quanto mais você está preocupado com aquilo que você aparenta ser, mais você se ofende. Mais você endurece o seu coração. Mais você se torna uma pessoa doidinha. Porque, na verdade, você está muito preocupado com a opinião alheia a seu respeito. Isso faz mal para você. Isso te afasta completamente da entrega que você precisa ter, da rendição que você precisa ter ao Espírito Santo de Deus, para que Ele faça uma obra plena na sua vida. Poucos dias atrás eu conversava com uma irmã da nossa igreja. Ela deve ter entrado para a nossa igreja e se batizado, deixa eu ver, deve ter uns 7 anos por aí, para 8 anos. E eu sabia, pelo comportamento, pelas coisas que ela vivia, que a conversão que ela acreditava ter, ela ainda não tinha. E ela virou para mim, há poucos dias, e ela falou assim: Pastor Clériston, agora eu sou de Jesus. Agora realmente eu entendi, não tem volta. Eu não volto mais para o tipo de coisa que eu fazia. Não tem mais jeito. Quando você entende que você passou do ponto sem volta na direção de Jesus,
que é impossível você andar para trás, que desviar você não desvia mais. Estou falando que é impossível que você não caia, não é disso que eu estou falando. Estou falando de desviar do caminho do Senhor. Aí você entende, o véu foi tirado. Porque como a gente canta, quem pisou no Santo dos Santos, não é? Mas irmãos, aquele que é uma terra que recebe a chuva, mas não produz, não cresce. A Bíblia fala umas coisas muito pesadas a respeito disso. Porque essa pessoa pode chegar num ponto, sim, de passar do ponto sem volta, na direção contrária a Deus. De chegar a um ponto que o próprio Espírito Santo a entrega aos seus próprios desejos. A Bíblia chega a falar de pessoas que elas são impossíveis de serem reconduzidas ao arrependimento. Porque elas amam tanto o véu, elas amam tanto a si mesmas e aquilo que elas representam, o seu próprio ego, o seu próprio orgulho. Às vezes as pessoas ficam aí com orgulho ferido, você nem devia ter orgulho, você tinha que morrer. É morte mesmo que a Bíblia ensina, você morre para um tipo de vida, e você nasce para outro tipo de vida. É isso que é conversão, meus irmãos. Essa é a transformação que Deus quer fazer em cada um de nós. O véu impede você de chegar ao arrependimento completo. E o que eu chamo de arrependimento completo? Não é aquele arrependimento de remorso, que você simplesmente chora pelos seus pecados. Essa parte é importante, mas presta atenção. O arrependimento precisa mudar o seu comportamento. A ponto de coisas que você fazia antes, você não considera mais fazer. Não estou falando que nunca mais você vai ser tentado, nem nada disso. Mas você entende que deu um passo na direção de Jesus e queimou as pontes com o passado, não tem mais jeito. Conversão. Você é convertido. Você passou da morte para a vida. Irmãos, eu acredito num crente que ele possa até cair, mas num crente que se desvia do caminho. Pode ser simplesmente crente, como a gente falou, né? Crente no sentido de crer, de acreditar. Mas eu acredito que nunca bebeu realmente da fonte que a mulher samaritana bebeu e que tantos outros que simplesmente num toque, num olhar para Jesus já entenderam que Ele é a coisa mais preciosa das nossas vidas e a gente não vai trocar Ele por nada. E que sim, a gente vai olhando para a glória dEle e vai sendo transformado a cada dia, transformado na imagem dEle, não na imagem das misérias desse mundo, não a imagem dos demônios do inferno. A gente vai sendo transformado na imagem dEle, a gente vai melhorando. Mas se você é um crente religioso, chechelento, que até a sua própria família muitas vezes se questiona se você é de Jesus ou se não é, como uma pessoa dessa pode se converter entendendo que existe um véu sobre você? Entendendo nessa figura poética, profética que nós vimos aqui, existe algo que você colocou em cima de você, para manter uma aparência e para não revelar realmente quais são as áreas da sua vida que precisam de profundo arrependimento, que precisam realmente que você ampute isso da sua vida. Irmãos, a solução de Jesus para o pecado na vida de um seguidor dele é direta, é simples: amputação. Se a sua mão direita te faz pecar, corta ela e joga fora. Amputação. Por que alguém faria isso? Quando você se apaixona pelo Mestre, quando você se fascina por quem Ele é, e entende que Ele é a coisa mais importante na sua vida, mão, perna, orelha, olho, deixa queimar.
Ele é suficiente para você. Tem muito crente que o orgulho impede ele de ser transformado, porque Deus resiste aos soberbos. Uma humilhação ia abrir caminho para resolver tanta coisa na vida. Ia começar a pedir perdão, ia começar a reconhecer as próprias falhas. O véu ia ser tirado, o véu da aparência, da religião ia ser tirado. E você ia poder abrir o seu coração como você quer abrir para Jesus e muitas vezes não consegue. Eu quero convidar o Ministério de Louvor, a gente vai cantar essa canção que eu citei no decorrer da mensagem, mas antes dela eu quero orar pela vida de cada um de vocês, porque essa mensagem, meus irmãos, ela traz alegria para dois tipos de pessoas. Para você que tem plena convicção de que um dia foi convertido pelo Espírito Santo de Deus, e traz esperança para você que entende que não é convertido e que precisa ser. Entrega a sua vida para Ele hoje. Deixa-se lavar, regenerador e renovador, acontecer em você de dentro para fora, sem aparência, sem véu, sem nada. Se coloca de pé nesse momento. Você aí de casa, na medida do possível, não perca a reverência nesse tempo, nesse momento. Seja alcançado plenamente por aquilo que Deus está fazendo nesse momento, porque Ele está fazendo não é só aqui, é na casa, na vida, no coração de cada um de vocês. Se encha dessa alegria do que Jesus faz em nós. E você que entende que até ama a Cristo, mas não se entregou completamente a Ele, esse é o momento que eu convido você a jogar tudo para o alto e se entregar a Ele. Vamos orar. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus, o soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas, de todo o universo. Te agradecemos porque o Senhor, mesmo sendo tão grande, amou e se preocupou em salvar criaturas tão pequenas como nós. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor deu valor a nós. E mesmo nós, estragados pelo pecado, o Senhor foi capaz de nos amar primeiro e nos lavar, nos regenerar e nos renovar pelo Teu Espírito Santo. Te agradecemos pelo Teu Espírito Santo presente nessa hora. Te agradecemos pela obra do Teu Espírito Santo em nós agora, testificando que somos filhos de Deus e testificando o Teu amor por aqueles que o Senhor quer resgatar. Em nome de Jesus, meu Pai, vai abraçando o Teu povo nesse momento e vai fazendo com que cada um deles creia. Porque não importa quão estragada uma pessoa esteja, não importa quão perdida no meio das drogas e quão cheia de informação religiosa essa pessoa esteja, nós sabemos que se elas se converterem, o véu será tirado. Nós cremos que o Senhor é poderoso para perdoar, nós cremos que o Senhor é poderoso para transformar vidas, nós cremos, Deus poderoso, Deus santo, Deus eterno, Deus justo, Deus misericordioso, vem transformar vidas nesse momento, em nome de Jesus. Vamos adorar. Enquanto isso, vai entregando a sua vida ao Senhor. Eu quero orar por você que entende que o véu está caindo nessa noite, que quer realmente entregar tudo ao Senhor
e tem uma experiência de conversão real ainda não experimentada na sua vida. Não deixa que o véu da aparência segure você. A preocupação com a opinião alheia, o orgulho com o que vão pensar a seu respeito. Você entendeu que essa mensagem especificamente é um desafio para você, vindo da parte de Deus. Eu quero chamar você a sair do seu lugar, vir aqui, e eu vou orar sobre a sua vida, para que você entre num tempo novo no seu relacionamento com o Pai. Saia do seu lugar e venha. Você que nos acompanha à distância, coloca algo escrito aí no chat ao vivo, que todos nós estaremos orando pela sua vida. Espírito Santo de Deus, que todo véu seja retirado nesse momento. Todo véu da vida de aparência, da preocupação com o outro, da aparência de santidade, da aparência de religiosidade, seja retirado para que a gente veja a Tua glória, para que a gente caminhe por aí sem véu no rosto, brilhando a Tua glória, meu Pai, e sendo transformado de glória em glória pelo Senhor. Em nome de Jesus, vem sobre cada um desses corações que se manifesta diante do Senhor nesse momento, e que cada um deles seja lançado num novo e profundo relacionamento contigo, meu Pai, em nome de Jesus. Que a partir de agora as coisas sejam muito diferentes, meu Pai. Vem, Senhor, vem, meu Pai, vem transformando aqueles que o Senhor tanto ama. Em nome de Jesus, que algo de profundo, de eterno, aconteça no coração deles nesse momento. Essa é a nossa oração, não só por esses que aqui estão, mas por cada um que está sendo alcançado por essa palavra nesse momento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, vem com Teu Espírito, lavando, regenerando, renovando cada um desses, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. E para Ti eu vou.